Crianças, vamos para mais uma aula de História. Tia está revisando com vocês assuntos que vocês já estudaram, porque está passando atividades revisando, certo? Estamos revisando assuntos. Então, tia vai falar para vocês sobre o trabalho das minas e mais outras coisas que tem no livro, certo? Vamos prestar atenção, vocês têm o livro, vocês podem acompanhar a partir das páginas. Veja as páginas. Sempre olhe no cantinho do vídeo, tá o número das páginas. Então, aqui está a página 250 e aqui 251. Abra o livro de vocês nessa página, por quê? Porque a atividade é a explicação daqui, certo? Então, vamos ler e tia vai explicando. O trabalho nas minas. A extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores. A maioria deles eram pessoas escravizadas que trabalhavam por muitas horas, em condições precárias, o que colocava em risco permanente sua saúde e sua vida. Então, vocês estão vendo aqui, olha, a extração do ouro era feita por pessoas que eram escravas. Eles trabalhavam muitas horas em condições ruins, precárias quer dizer, não em boas condições. Em condições que pode acontecer o quê? É um acidente, não tinha segurança de trabalho, muitos deles trabalhavam com fome, desarrumados, não tinham uma roupa certa para trabalhar, adequada para aquele determinado trabalho, certo? Então eles corriam risco de trabalho. E eles tinham uma vida triste de saúde, assim, podia correr risco de ficar doente, certo? Aí vocês estão vendo aí, ó, na letrinha A, os mineradores escravizados passavam horas com as pernas dentro da água em longa jornada de trabalho. As condições adversas em que os trabalhavam debilitavam rapidamente a sua saúde. Então, para vocês verem, gente, imagina uma pessoa ficar o tempo todo com as pernas dentro d'água, né? Muitas horas. O que pode acontecer com essa pessoa? Pode ficar resfriada, pode pegar uma gripe, pode pegar uma tuberculose, uma doença, né? Uma doença, e essa pessoa pode vir até a morrer. Por quê? Porque ela trabalhar dentro d'água muitas horas, sem ter uma proteção, vai causar doença sim. As pessoas com as pernas dentro d'água até todo o corpo. E se essas pessoas estavam fazendo o quê? Procurando ouro nas minas, certo? Aqui a letrinha B. Alguns escravos trabalhavam em túneis abertos, somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotava, pois o risco de desabamento era grande, certo? Aqui, olha, alguns escravos trabalhavam em túneis abertos. Sabe o que é túneis abertos? É tipo assim, uma caverna. A caverna está aberta. Ali pode acontecer o quê? Um desabamento. Por quê? Porque as paredes, elas não estão seguras. E se tiver um tipo de desabamento desse, as pessoas que estão lá dentro, elas morrem. A terra cai em cima, né? Aqui, os feitores eram homens livres, encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos nas minas. Então, os feitores eram aquelas pessoas que eles não trabalhavam diretamente ali. Eles iam lá e fiscalizavam o trabalho das pessoas nas minas. Olhava se as pessoas estavam fazendo o trabalho certo. Tanto aqui, quanto nos túneis, tanto na água, quanto nos túneis. Então, tinha os feitores, certo? Que fiscalizavam. Então, aqui a gente vai na página 251. Aqui é a mineração do ouro. Veja, a mineração do ouro, as pessoas trabalhando na mineração. Mineração do ouro por lavagem perto do morro. Eu vou ler do livro porque o meu óculos, vocês já sabem, tia conversa com vocês na sala e sabe que eu não enxergo direito, né? E a letra é pequenininha, ó. Tanto no livro de vocês, veja aí como é pequenininha. Então, às vezes eu seguro o livro por conta disso, viu? Mineração de ouro por lavagem perto do morro de Itacolome. Então, vocês estão vendo aqui, olha, a lavagem
no morro, né? Então, a bateia era utilizada para separar o ouro. A bateia era utilizada para separar o ouro da areia e do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados. Então a bateia, gente, parece o quê? Uma peneira, né? O que era que eles faziam? Eles separavam o ouro da areia. Aí eles faziam o quê? Pegavam a peneira, tipo a peneira, como vocês estão vendo aqui, ó. Aí botava na água, aí balançava, a areia fininha caía e quando vinha o ouro ficava em cima. Por quê? Porque os furos eram pequenos. Vocês podem até dizer, mas tinha pedra? Sim, tinha pedras. Só que a areia, como era mais fina, caía e facilitava deles verem o ouro, certo? Tinha mais facilidade. Aí no século do ouro, no século XVIII, a exploração de ouro tornou-se a principal atividade econômica do Brasil. Porém, a atividade mineradora entrou em declínio. Caiu, faliu. Já no final desse século, por causa do esgotamento das jazidas. Em razão da importância dessa atividade econômica, alguns historiadores chamam esse período de século do ouro, certo? Até aí vocês entenderam? O controle das minas. Então também existe o controle das minas, página 253. A exploração das minas era controlada por Portugal, que tinha como objetivo, e o objetivo de Portugal, arrecadar o máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Então, a exploração das minas era controlada por Portugal, que tinha esse objetivo, certo? Arrecadar o máximo de riqueza possível por meio de cobranças de impostos. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro, escondendo parte do metal encontrado. Com o objetivo de evitar o contrabando, a coroa adotou medidas mais duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro extraído fosse registrado. Então, gente, as pessoas que trabalhavam lá no ouro, eles pagavam impostos, eles trabalhavam e pagavam impostos. E como os impostos eram caros, eles começaram a esconder o ouro. Só que a coroa portuguesa, o que foi que ela fez? Ela tomou umas medidas mais duras, exigindo que todo o ouro extraído fosse registrado. Todo o ouro que fosse extraído, que fosse encontrado, fosse registrado. Por exemplo, pegou uma pedra de ouro que mede tantos centímetros, sabe? Aí foram registrando. Por quê? Porque aí ninguém ia ter como esconder, certo? Aqui são barras de ouro, olha, que é a coroa portuguesa, é registrada pela coroa portuguesa. Aí aqui, esses impostos, eles receberam nome. Olha o nome do primeiro imposto, quinto, que era um valor que representava, no quinto, 20% de todo o ouro extraído nas minas, que deveria ser pago para a coroa portuguesa. Então, o quinto era um tipo de impostos, certo? Aí, entradas, impostos referentes a entradas e saída de pessoas e animais na região das minas. A captação, valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. Então, cada imposto desse tinha um nome, certo? A captação era o dinheiro que eles pagavam por outros escravos. O quinto representava uma parte do ouro que era passada para a coroa portuguesa. A entradas era referente à entrada e saída de animais que entravam nas minas. E vem o derrama, confisco de bens pessoais dos devedores, para garantir que todos os impostos fossem pagos. Então, assim, eles criaram os impostos, né? Aí agora a gente vai falar sobre o quê? A Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, a grande quantidade de impostos e ameaças da derrama e as mudanças autoritárias adotadas por Portugal geram insatisfação entre a população mineira.
Assim, em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa e lutou pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Então, a Inconfidência Mineira foi uma revolta, viu? Foi um movimento que as pessoas se revoltaram porque estavam pagando muitos impostos. Entre as pessoas que participaram da organização dos movimentos estavam comerciantes, fazendeiros, militares e padres. Contudo, um dos participantes delatou um plano para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados. Então, gente, aqui está o resumo do que é a Inconfidência Mineira. Aí vem a Conjuração Baiana. O que é a Conjuração Baiana? A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região das Minas, ou seja, na região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve início um movimento de revolta, a chamada Conjuração Baiana. Aqui é Inconfidência Mineira porque foi em Minas Gerais. Aqui é Conjuração Baiana porque foi na Bahia, viu? Ocorrida em 1798, reuniu grupos populares, além de pessoas da elite. Seu principal líder foi o médico, o político Capriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos, a libertação dos escravizados e a proclamação da República. Porém, antes que a revolta ocorresse, os conjurados foram cobertos e punidos. Então tá aí, gente, a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham entendido. Volte o vídeo direitinho para ver as explicações de tia. Veja as páginas do livro, leiam, tire a dúvida e responda a atividade lá no formulário, certo? Até a próxima aula de história. Lembrando que são revisões, certo?